Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos, mais uma vez reunidos para o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Desejo que esse culto seja um momento especial na sua vida, em que você possa adorar o Senhor através dos cânticos, dos hinos, das orações, e que também a palavra de Deus fale ao seu coração. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nessa noite, que você se sinta bem na presença do Senhor. Enquanto você vai juntando o seu pessoal aí, enquanto vocês vão se reunindo, eu quero passar para vocês os avisos, as comunicações. Nós estamos também fazendo os nossos cultos presenciais. O nosso culto, por enquanto, é o culto de domingo à noite. Esse mesmo culto que está sendo transmitido aqui é o mesmo culto que é feito presencialmente. Esse culto tem início às 18 horas na nossa sede. Os irmãos que sentirem-se à vontade, quiserem vir de acordo com o nosso protocolo, com as nossas recomendações, fiquem à vontade, poderão vir, poderão se unir a nós. Só não esqueça de levar a sua garrafinha d'água e vir com a sua máscara, tá bem? E nós, então, estamos reunidos, nos reunindo tanto presencialmente quanto virtualmente. Também nós estamos tendo os nossos cultos na semana de oração, por enquanto ainda através do WhatsApp. Você pode enviar o seu pedido, o seu agradecimento. Já a partir das 18 horas já pode começar a encaminhar sem nenhuma dificuldade. E nos domingos à noite nos reunimos então presencialmente e através do canal. Nosso atendimento pastoral é de terça a quinta-feira, no período da tarde, sempre no período da tarde, a partir das 14 horas. E caso alguém precise de um horário especial, pode entrar em contato conosco, que nós vamos agendando conforme a facilidade e o melhor tempo para você. Tá bom? Muito bem. Então, nós vamos agora ter um momento de oração para darmos andamento ao nosso culto. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de juntos estarmos prontos para adorarmos ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando nesses momentos de culto, ó Pai, falando aos nossos corações, ó Deus, ouvindo as nossas súplicas, os nossos pedidos, confortando, ó Pai, os nossos corações, ó Deus, trazendo paz, trazendo alegria, ó Pai, e nos abençoando com a Tua presença. Nós te agradecemos por tudo e fica conosco no decorrer desse culto, no nome de Jesus. Amém. Segurança, sou de Jesus e já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, e me leva do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos cantando nos altos céus, o vão excelsa
ao Senhor, de licença, te louvo, sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz da bondade, meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência, ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, em diligência, ardente louvor. Leitura bíblica, Hebreus, capítulo 1, dos versículos 1 ao 10. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas esses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: Eu serei seu pai e ele será meu filho? E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho, diz: O teu trono, ó Deus, subsiste para todo o sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. E também diz: No princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Amém. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante dele as nossas situações, as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos agradecimentos também. Nós temos passado por momentos que ainda requerem muita atenção, temos passado por momentos difíceis, a situação, todos sabem que não é uma situação ainda confortável, tranquila, e nós precisamos colocar todas essas coisas nas mãos de Deus. Nós precisamos, na verdade, colocar toda a nossa vida, todo o nosso tempo, tudo que nós fazemos nas mãos de Deus, porque Ele é quem dirige, Ele é quem nos dá auxílio, que nos guarda e que nos protege. Então, feche seus olhos e coloque diante do Senhor esse tempo e as suas questões. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, ó Deus. Queremos agradecer-te, ó Pai,
porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus que cuida de cada um de nós, ó Pai, que nada acontece à revelia sem que o Senhor permita, sem que o Senhor saiba, Deus. Nós sabemos que todas as coisas, elas caminham, e elas caminham até o momento em que o Senhor permite, ó Deus. Então nós podemos nos alegrar e confiar no Senhor, que cuida de nós e que nada escapa do teu controle. Mas nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre todas as questões, ó Pai, sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade, ó Deus. Queremos pedir também que o Senhor esteja pondo fim, Senhor Deus, a essa calamidade, pondo fim a essa pandemia, Senhor. Que o Senhor esteja dando sabedoria, inteligência, ó Deus, para que seja criada, então, essa vacina, que ela venha e todos tenham acesso a ela, Senhor Deus, para que vidas não venham a ser mais ceifadas, ó Deus, para que nós possamos voltar a caminhar e viver dentro da normalidade, ó Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque nesse período o Senhor tem cuidado de nós. Nós estamos hoje aqui, Senhor Deus, pela Tua graça, estamos hoje aqui pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado. E nós reconhecemos isso e agradecemos ao Senhor, porque tem cuidado de nós. Abençoa os Teus filhos, abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Abençoa os lares, ó Pai, que nos recebem nesse momento, Senhor, dando saúde, dando paz, dando alegria, dando sustento, Senhor Deus, material, físico e espiritual, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, cada lar também, cada família, Senhor, trazendo alegria, paz, união, amor, ó Pai. Que os laços do inimigo fiquem longe dos nossos lares, longe das nossas casas, ó Pai, que essas setas não venham nos atingir, ó Deus, e que possamos cada vez mais ser firmes e constantes nos Teus caminhos, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a Tua igreja e esse momento de culto, Senhor Deus. Ainda quero pedir a Tua misericórdia, a Tua bênção, ó Pai, na vida do Daniel, Senhor, que o Senhor esteja visitando ele aonde ele está, ó Pai, levando cura, levando alento, levando conforto para ele, Senhor Deus. A mesma coisa eu te peço em relação ao Fábio, que o Senhor esteja também, ó Deus, dirigindo a sua vida, Senhor Deus, cuidando dele, ó Pai, e abençoando, Senhor Deus, abençoando os médicos que cuidam dele, Senhor Deus. Também o Senhor esteja abençoando a irmã Rita, que se recupera da cirurgia, ó Pai, que o Senhor esteja com ela nesse momento, ó Deus, a amparando e dando um bom restabelecimento, ó Pai. Nós te agradecemos por tudo e fica conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver.
e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conhecia intenções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Ele mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu viver. Meu viver. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, sobre um tema bem interessante, um tema muito pertinente ao nosso tempo. Eu quero falar com você sobre as marcas do verdadeiro cristão. Então, é sobre esse tema que eu quero conversar com você, e nós vamos usar como base apenas 3 versículos da palavra de Deus, que se encontram em Filipenses, no capítulo 1, do verso 27 ao verso 30. E assim diz a palavra de Deus. Filipenses 1, de 27 a 30, diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Amém. Hoje eu quero falar então com você sobre as marcas, sobre as marcas de um verdadeiro cristão. Nós sabemos que hoje em dia, mais do que nunca, existe uma grande preocupação no mercado, nas empresas, com o nome que se dá a um determinado produto. Os empresários fazem de tudo para consolidarem a sua marca. Gastam milhões a fim de que os consumidores lembrem de sua marca ali na hora, na prateleira do mercado. E alguns produtos têm uma marca tão forte, investiram tanto em propagandas, investiram tanto no marketing, tanto no nome, e tem uma marca tão forte que nós nem chamamos mais esses produtos pelos seus nomes reais, mas pela marca. Por exemplo, as hastes flexíveis, nós conhecemos pelo nome de cotonete. Refrigerante sabor tutti-frutti. Alguém vai comprar um refrigerante sabor tutti-frutti? Logo nós falamos tubaína. Outros vão comprar o amido de milho. Então todo mundo fala a maisena. E assim os nomes que ficam marcados e que ficam gravados. Então já não se fala mais o nome do produto em si, mas a marca que ficou consolidada. E por que nós escolhemos algumas marcas? Você já parou para pensar nisso? Por que nós escolhemos algumas marcas? Muitas vezes essas marcas já estão na nossa cabeça, já é uma coisa já de tradição, que vem de mãe para filha, de pai para filho. E é justamente isso, as marcas elas são importantes, porque essas marcas identificam o tipo do produto que nós estamos comprando.
Só de olhar para elas, nós avaliamos se um produto é bom ou não. Às vezes até existe um outro produto do lado, com uma qualidade boa, mas é uma marca desconhecida, uma marca que não tem destaque, e acaba ficando para trás, e levamos aquelas que nós já conhecemos e que nós já conquistamos a confiança, não é? Então, no texto que nós lemos, Paulo exortou os filipenses a viverem de acordo com o evangelho de Cristo. Viver de acordo com esse evangelho seria uma marca em suas vidas. Viver de acordo com esse evangelho seria essa marca que identificaria a sua qualidade, que identificaria quem eles são, quem eles eram. Então, o verdadeiro cristão, ele apresenta as marcas do evangelho. Essas marcas, elas devem ser tão presentes em sua vida que o mundo, ao olhar para nós, ao olhar para mim, ao olhar para você, ele nos irá identificar com Cristo. Então, quando ele olha para mim, quando ele olha para você, ele vai ver Cristo por causa dessas marcas que devem estar presentes na vida de cada um de nós. E, de acordo com o texto, para ser um verdadeiro cristão, nós precisamos apresentar algumas marcas. E que marcas, então, são essas? A primeira marca é a dignidade no viver. Está lá no versículo 27. A primeira marca é a dignidade no viver. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso, e não estava preso por causa de baderna, estava preso por causa da pregação do Evangelho. E naquele momento havia uma perseguição aos cristãos daquela cidade. Paulo estava então preocupado em como aqueles crentes reagiriam em relação, diante dessa perseguição, em relação às pressões que eram geradas pela perseguição e também pelas falsas doutrinas que estavam sendo ensinadas naqueles dias. Então ele afirma que o verdadeiro cristão, ele deve ter uma vida digna. Ser digno é ser honrado, é ser correto, é viver de maneira que atraia o respeito dos outros. Lá no texto original, Paulo está dizendo assim: vivam como verdadeiros cidadãos dos céus, vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam como verdadeiros cidadãos dos céus. Ele está dizendo, então, que embora eu e você vivamos neste mundo, nós devemos viver como cidadãos do reino celeste. Devemos viver como dignos cidadãos do reino celeste, e de acordo com os padrões desse reino de Deus. Nós devemos, então, fazer como aqueles imigrantes, e vem à mente os japoneses, os judeus, que vivem no Brasil já há algum tempo, há muito tempo vivem no Brasil, respeitam o nosso país, mas mantêm a cultura e os costumes da sua terra natal. Esta é a sua marca, esta é a sua identidade. Aonde vão, todos sabem quem são eles, porque a sua cultura os identifica. A sua cultura mostra quem eles são. E como nós podemos, então, viver de modo digno? Como nós podemos, então, viver assim de maneira digna? Através das nossas ações, através de ações corretas, através de ações que glorifiquem o nome de Cristo. Nós vamos mostrar isso, a nossa cultura celestial, não assumindo a cultura do mundo. E aí há um grande conflito, porque hoje as pessoas vivem essa cultura do mundo, e muitas vezes há aquele pensamento, o que tem, agir de tal forma, agir de tal maneira, fazer isso ou fazer aquilo, e muitas pessoas caem nessa armadilha e acabam vivendo exatamente dentro dos padrões do mundo, como se tudo estivesse bem, como se tudo fosse natural e fosse normal. Mas então, agindo assim, agindo dessa forma, nós deixamos de viver de modo digno como cidadãos dos céus. Uma outra maneira é mostrando a gratidão ao Senhor. Gratidão pelo quê? Gratidão pela salvação. Gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo que Ele fez nas nossas vidas.
Pense no que nós éramos antes, como era a sua vida antes de Cristo, e agora, quando você encontra Cristo, quando Ele te encontra, quando Ele te salva, quando Ele nos salva, como passou a ser a nossa vida, quais as mudanças, como éramos antes e o que aconteceu na nossa vida depois que fomos salvos e alcançados pelo Senhor. Então, a nossa vida, ela deve ser um hino ao Senhor em todos os momentos. Sejam esses momentos bons ou sejam esses momentos ruins, momentos difíceis. E há momentos em que nós não queremos falar, há momentos em que nós não queremos cantar, há momentos em que nós queremos ficar apenas em silêncio, há momentos em que as lágrimas descem dos nossos olhos. Então, essa é a hora em que essas lágrimas vão louvar ao Senhor, porque apesar de todas as dificuldades, apesar de todos esses momentos, Ele está ao nosso lado, dia após dia, sejam nos maus ou nos bons momentos. E também anunciando o Evangelho de Cristo, sejam por palavras ou sejam por ações. Nós devemos também anunciar o Evangelho de Cristo. Talvez alguém não tenha tanta eloquência, não tenha tanta facilidade para falar em público, mas nós podemos viver aquilo que nós pregamos. E mais importante que um pregador falar é viver aquilo que ele prega. Então, nós, através das nossas ações e também através das nossas palavras, nós podemos testemunhar de Cristo. Enfim, o objetivo de todo cristão deve ser viver em conformidade ao Evangelho e de uma maneira que seus atos levem as pessoas a sentirem respeito e desejarem a viver este Evangelho. Então, essa é uma marca do cristão. Onde ele vai, as pessoas veem isso nele e, através dessa marca, o identificam com Cristo. Ele será identificado com Cristo. A segunda marca do verdadeiro cristão é a firmeza na unidade. O versículo 27, ele diz: estai firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, pela fé do Evangelho, pela fé ensinada no Evangelho. Paulo está usando aqui um termo militar, é um termo militar que ele usa, permanecer firmes e lutando juntos. O fato dele estar preso o fazia ter contato com vários soldados do exército romanos. E os romanos, eles eram bem conhecidos por sua estratégia militar. Até hoje se usam estratégias militares que foram criadas pelos romanos. E eles sempre agiam em bloco, sempre agiam em conjunto. E essa unidade, esse bloco, esse conjunto, essa unidade dos romanos garantia a sua vitória contra qualquer exército. Nós devemos estar assim, nós devemos estar firmes, devemos estar lutando juntos, como uma só pessoa, como um só homem, unânimes pela verdade do Evangelho, andando em bloco, andando juntos com o mesmo pensamento, com a mesma força, com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com o mesmo olhar voltado para Cristo. Uma igreja, ela só irá para frente se os seus membros estiverem unidos como um exército e com uma causa em comum, que no caso é a luta pelo Evangelho. Em um combate, o soldado também ele precisa estar com os pés firmes, ele precisa estar firme, com seus pés bem firmes, pois qualquer desequilíbrio pode custar-lhe a própria vida. E o calçado que o soldado romano usava, ele era cheio de pregos embaixo. Justamente, além de ser um calçado grosso, pesado, com uma camada de metal, ele tinha os pregos embaixo, justamente para que ele ficasse firme aonde ele estivesse. Mesmo que ele tivesse uma luta num terreno ilameado, mesmo que ele tivesse uma luta num terreno encharcado, ele ficaria firme e não perderia o equilíbrio. Você está firme no Evangelho? Você está firme nas promessas do Senhor? Você está firme, mesmo nesse tempo maluco que nós estamos vivendo, mesmo nesse tempo complicado, nesse tempo difícil, você está firme nesse Evangelho? A sua fé está firmada no Senhor, a ponto de, em qualquer situação que você tem passado, você ter essa tranquilidade de que Ele cuida de nós e de que Ele está presente e ativo, mesmo nesse tempo?
Nós temos agido como um só corpo, nós temos marchado como igreja numa só direção, com o mesmo propósito, com o mesmo alvo, porque afinal nós estamos nesse mundo apenas de passagem, já que nós somos cidadãos dos céus e nós estamos caminhando para essa pátria celestial, essa pátria de além. Então, nós precisamos marchar nessa mesma direção. E o verdadeiro cristão, ele tem a perseverança. E muitos crentes, quando veem a dificuldade, preferem se afastar. Vão se afastando aos poucos, vão devagarzinho saindo, como dizem, vão saindo à francesa, devagarzinho, de costas, sem ninguém perceber. Não querem manter-se unidos. Mas é nessa hora da dificuldade que a igreja precisa estar unida para vencer o combate. E aí você pode dizer para mim, mas como permanecermos unidos nesse tempo de distanciamento? Sim, nós estamos distanciados, mas nós podemos estar unidos através da nossa fé, através das nossas orações, através dos nossos contatos uns com os outros, através desse momento de culto, ainda que você não possa estar conosco presencialmente nesse primeiro momento, não deixe de participar, porque você não assiste o culto, você participa do culto como se estivesse ali sentado no templo. Então participe do culto esse tempo todo e continue firme no Senhor. Mas ainda existe a terceira marca. A terceira marca do cristão verdadeiro é a coragem no combate. Como está faltando essa marca hoje nas pessoas. Como falta isso atualmente. Né? O versículo 28 e 30 diz o seguinte, que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Os adversários são muitos. Os adversários querem nos assustar, eles querem nos intimidar, eles querem até mesmo nos ludibriar para que nós fujamos. O texto aqui está se referindo à perseguição contra a igreja. Paulo estava preso justamente por causa dessa perseguição. Dentro daquele contexto, havia uma perseguição que vinha de vários lados. Das autoridades que prendiam os cristãos, que eram considerados baderneiros, que eram considerados anarquistas, que eram considerados contra o governo e eram vistos como a causa de todos os males no império. Havia também a perseguição dos judeus que perseguiam a igreja, dos judaizantes que estavam dentro da igreja, mas apoiavam os costumes judaicos, então eram crentes, eram cristãos, mas que queriam impor os costumes da lei judaica a eles. Havia também a perseguição daqueles que pregavam doutrinas falsas e dos que estavam na igreja, mas eram contrários aos ensinamentos de Paulo. Olha quanta coisa, olha quanta dificuldade havia naquele tempo, olha quanta pressão eles tinham que suportar e eles tinham que passar. As pressões, elas vêm de todos os lados. Mas o verdadeiro cristão, ele traz consigo a marca da coragem. A coragem para anunciar o reino de Deus. A coragem para manter-se firme no propósito de servir ao Senhor e não ceder. Não se contaminar com os padrões oferecidos pelo mundo. Olha só quantas marcas o cristão precisa manter. A marca da coragem. E quando o apóstolo usa a expressão intimidados pelos adversários, ele está usando também um termo que é usado na guerra. Era muito comum os adversários assustarem os cavalos dos seus inimigos. Então, lá vinham os inimigos nos cavalos para que eles se distraíssem com os animais e fossem derrotados com maior facilidade. Então, os animais vinham, eles montados ali naqueles animais, e alguém fazia algum barulho, algum som, algo que assustasse, algo que tirasse a atenção dos animais, e aqueles que estavam montados neles, então, perdiam o foco ali, cuidando dos animais. E assim se tornavam presas fáceis e eram derrotados com maior facilidade. As pressões,
as perseguições e as dificuldades que nós enfrentamos, elas não passam de simples distrações. Elas não passam de simples distrações que vêm para nos enganar, que vêm para nos derrotar. São armas que o inimigo usa para tentar nos derrotar. E eu digo, tentar apenas, porque ele já está derrotado. Agora me diga uma coisa, lutar contra um inimigo que sabemos que já foi derrotado, não nos enche de coragem? E por que é que, diante das dificuldades, muitas vezes nós abaixamos a cabeça? Por que nós ficamos com medo diante das situações que aparecem, ficamos com medo de evangelizar, ficamos com medo de entrar em lugares que são dominados pelas trevas, ficamos com medo de ir ao encontro daqueles que são considerados marginalizados, bêbados, prostitutas, e grupos que às vezes ficam à margem da sociedade? Por que é que nós ficamos com medo de tantas situações, sabendo que o nosso inimigo é um inimigo derrotado? Por que nós fazemos isso? Nós não passamos por nenhuma perseguição aqui no Brasil. Não quero dizer que nós não passamos por nenhuma perseguição declarada. Mas existe muita perseguição correndo aí por trás, existem muitas coisas que vão acontecendo no dia a dia, existem muitas coisas que vão acontecendo de forma velada, existe a perseguição psicológica que vai trabalhando aos poucos com a nossa fé, questionando as coisas, levando-nos a duvidar de Deus, dos ensinos que temos recebido. São mesmo assim. Se esses ensinos são mesmo assim, se essas coisas acontecem assim, dessa forma mesmo, velada, devagarzinho acontecendo. E vão questionando as coisas. Na antiga União Soviética, em certa ocasião, alguns soldados invadiram um lugar onde alguns crentes se reuniram escondidos. Ao ver aquilo, todos eles fugiram correndo, desesperados, e menos 5 pessoas. Essas 5 pessoas, ao ouvirem o comandante dizer, neguem a Cristo ou morram, eles fecharam os seus olhos e se puseram de joelhos. E, para sua surpresa, ouviram do comandante que eles também eram cristãos. Eram cristãos e ali juntos adoraram a Deus. Se isso acontecesse hoje, qual seria a sua atitude? Se isso acontecesse hoje, qual seria a sua atitude diante de tal ação? Você sairia correndo ou você permaneceria firme diante do Senhor, pronto a passar o que for para estar junto com Deus, para fazer a vontade de Deus? O exército de Deus precisa de soldados fortes. O exército de Deus precisa de soldados corajosos. O exército de Deus precisa de soldados prontos para o combate. Seja esse combate qual for, precisamos estar prontos e preparados para não negar ao Senhor, não fugir, não sair correndo, mas permanecermos firmes diante de Deus. E a quarta marca do verdadeiro cristão é a paciência na tribulação. Paciência na tribulação, o versículo 29 diz que porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Então, padecerdes por Cristo é uma graça. No original, a palavra que foi usada para foi concedida, ela significa dar graciosamente como um favor. É a mesma palavra que foi usada para dons. Assim, pode ser entendido que tanto a fé, como os dons e como os sofrimentos do crente são privilégios que nos são concedidos por Deus. Isso mesmo, sofrer é um privilégio que foi concedido por Deus. Paulo atribui à graça de Deus, o sofrimento. E dentro da sua visão, o crente sofre por causa da sua fé em Cristo. Que interessante. Então, o sofrimento, ele é a prova de que nós estamos unidos a Cristo. Pois se nós estamos unidos a Cristo, nós somos participantes dos seus sofrimentos.
Então, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É o que Paulo diz em Romanos 8, 16 e 18. Então, o nosso sofrimento, ele é uma graça de Deus, é uma dádiva de Deus. E dessa forma nós somos convidados, então, a ter paciência nas tribulações, porque elas vêm de Deus. E aí Tiago diz que, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, isso nos faz perfeitos e completos. Então, se alguém estiver passando por provações, se estiver passando por tribulações, se estiver passando por sofrimentos, louve a Deus, porque essa é a maior prova de que você é filho dele. Então, se você está sofrendo, pare de ver de uma outra forma, pare de contristar-se, mas se alegre, porque essa é a prova de que você é filho de Deus. E qual é o pai que deixa seu filho desamparado? Qual é o pai que deixa o seu filho abandonado? Hoje nós aprendemos as 4 marcas do verdadeiro cristão: dignidade no viver, firmeza na unidade, coragem no combate e paciência na tribulação. Nós estamos sendo desafiados a reconhecer dentro de nós cada uma destas marcas. Se estão visíveis, dê graças a Deus, glorifique a Deus. Mas se alguma delas não está aparecendo, então nós precisamos refletir e orar a Deus sobre isso. Ainda falando sobre as tribulações, a palavra tribulação, ela nos faz pensar na produção do azeite, o azeite feito com as azeitonas, e ali as azeitonas eram colocadas naquele local, e vinha a pedra, e a pedra apertava as azeitonas, e quanto mais apertava elas, mais elas soltavam aquilo que elas tinham de mais importante. Mais elas soltavam aquilo que elas tinham de mais precioso. E aquele processo era um processo com certeza doloroso para aquelas azeitonas, mas delas saíam o azeite mais puro, o melhor azeite de todos. Quanto mais ela sofria, melhor, mais algo de melhor ela dava. E o azeite que ela produzia, ele tinha várias utilidades. Ele era utilizado para fins medicinais, ele era utilizado para iluminar as casas que ficavam escuras, eles eram usados como alimento e eram usados para outros fins também. Pense nisso. Deus tem trabalhado nas nossas vidas, e se você em algum momento está triste, está contristado por alguma tribulação, se alegre no Senhor, porque Ele tem trabalhado para que você produza o melhor para o seu reino. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Pai querido, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas, ó Deus. Queremos te agradecer pela Tua palavra que tem falado aos nossos corações, ó Deus. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque hoje nós aprendemos quais são essas marcas do cristão, ó Pai, e que o Senhor nos abençoe para que nós possamos ter essas marcas dentro de nós bem visíveis, ó Deus. Abençoa, Senhor Deus, para que todos aqueles que olharem para cada um de nós possam ver, Senhor, possam ver o Senhor, possam ver Cristo nas nossas vidas e que também queiram nos seguir, ó Pai, queiram acompanhar-nos nessa caminhada rumo aos céus, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós, abençoando aqueles que estão em tristeza, aqueles que estão passando por algum momento difícil, algum momento de tribulação, Senhor Deus, que a partir de agora possam glorificar ao Senhor, apesar dos momentos difíceis. Que o Senhor abençoe a tua igreja e abençoe a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe sua vida.
mais perto quero estar, meu Deus, de ti, mesmo que seja dor que me una a ti, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, com o Senhor nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Graças a Deus, nós passamos mais um período, mais um tempo juntos, onde nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos adorar ao Senhor, podemos também apresentar as nossas orações, as nossas súplicas a Ele e ouvir a Sua palavra que fala aos nossos corações. Eu desejo que você tenha uma semana excelente na presença do Senhor, eu desejo que você seja abençoado por Deus grandemente e que você tenha uma semana de paz e de alegria na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez para terminarmos. Pai querido, nós te damos graças por tudo o que aconteceu nessa noite, pelos cânticos, pela palavra linda, pela palavra explicada, Senhor Deus. Quero te agradecer pelas orações levantadas e principalmente pela tua presença no nosso meio, que vai abençoando a cada um de nós com a tua presença, Senhor Deus. Nós te agradecemos por tudo.
E quero pedir ao Senhor que esteja nos abençoando no decorrer dessa semana, que seja uma semana de paz e uma semana de vitória na vida dos teus filhos, ó Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando e nos preparando para estarmos juntos novamente para o nosso encontro de adoração, ó Pai. Nós te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Dá um abração no pessoal que está do seu lado aí, em nome do pastor. Deus abençoe.